Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Radiação. Nós fazemos parte do grupo Radiação de Sorocaba e aqui é simplesmente uma extensão, dos temas que tratamos, durante as nossas celebrações. Eu tô aqui com a Kizzy novamente e com uma convidada muito especial pra gente, que é a Franciele. A gente vai falar hoje um pouco sobre um tema mais complexo, que são relacionamentos tóxicos. E eu acho que é algo que, querendo ou não, tem feito parte do dia a dia das pessoas em diversas áreas, seja familiar, seja profissional, mas hoje especificamente a gente vai trabalhar um pouco sobre relacionamento tóxico de relacionamento amoroso mesmo, E a gente vai explorar um pouco a história da nossa amiga Franciele, que tem uma jornada que pode nos ajudar a entender um pouco mais o que é viver dentro de um relacionamento tóxico e como que a gente consegue enxergar algumas atitudes, algumas maneiras que às vezes são detalhes, mas que precisamos estar atentos, E, vamos começar esse bate-papo aqui, meninas? Vamos iniciar, então, todo mundo já conhece a Kizzy, a gente vai conhecer um pouco agora a Fran, que veio participar com a gente do programa. Então, meu nome é Franciele. Eu passei por um relacionamento tóxico, abusivo, há uns anos atrás. Eu não percebi, porque a gente acaba não notando, dependendo da situação. Algumas situações eu me sentia desconfortável, Só que eu não entendi, eu era muito nova, eu tinha meus 17, 18 anos na época. E não consegui relacionar tudo o que estava acontecendo. Aí alguns sinais foram aparecendo e depois eu fui identificando, isso aqui não é confortável, isso aqui eu não estou entendendo. Então hoje, com a maturidade que eu tenho, eu consigo reconhecer o relacionamento que eu vivi na época e como que ele me afetou na época. E afetou várias áreas, minha relação com a família, minha relação com os amigos, trabalho, estudo, todas as áreas da minha vida foi afetada por conta desse relacionamento. E alguém da sua família te disse alguma coisa na época e você simplesmente não quis ouvir? Disse. Nós íamos casar, faltavam uns 6 meses para o casamento e eu lembro que a minha mãe falou assim: filha, vamos no shopping, vamos conversar. Porque minha mãe viu que eu já estava dando indícios que eu já não estava mais tão segura assim com esse relacionamento. E aí eu lembro que na época ele falou: eu vou junto. Aí a mãe: não, é só nós. E aí ela falou: não, mas por que você vai só com ela? Não, porque é só nós duas, é um programa de mãe e filha. E aí eu lembro que a minha mãe, a gente estava no shopping e ela conversou: filha, é isso mesmo que você quer? Tá só eu e você aqui, não precisa ter medo. É isso mesmo que você quer? Você tem que pensar, se não for, tudo bem que já tá tudo certo, porque é buffet, convite, vestido, foto, tudo certo pro casamento. E aí ela conversou comigo: não tem problema nenhum em você desistir. Isso é valor material. Eu quero ver a sua felicidade. E eu sei que se você casar hoje, você não vai ser feliz. E foi, eu acho que era o que eu precisava ouvir para não dar esse passo. Quanto tempo vocês estavam juntos? Acho que uns 2 anos e meio a gente estava junto. E aí eu conversei com a minha mãe, depois dessa conversa. E aí os meus pais foram viajar a trabalho, Daí eu chamei ele para ir para minha casa. Eu falei assim: vem aqui pra gente conversar e tal. E eu conversei com ele, falei: não quero mais. Fui decidida, eu não derramei uma lágrima, nunca chorei, assim, porque eu pensei: não, eu tô pensando no meu futuro. Que chegou um ponto, assim, que, quando a gente casar, você não vai poder fazer faculdade, viu? Você vai poder só ficar em casa. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, 17, 18 anos. Tirando o fato que, da idade que você falou, vocês começaram a namorar muito jovens. Sim. Eu tinha uns 16 anos, eu acho. Ele era mais velho? Ele era mais velho.
Então, na época, ele já estava na faculdade, ele estava terminando. E aí eu fiquei assim, peraí, eu posso apoiar os sonhos dele e ele não pode apoiar os meus sonhos? Não é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero alguém que me apoie, que me estimule a ser uma pessoa melhor, uma pessoa que me estimule a explorar a minha melhor versão. Então, assim, eu sabia que aquele relacionamento não seria bom pra mim por conta disso, porque se eu estava assim com algumas amigas, por exemplo, hoje eu vou sair do trabalho e vou no shopping com a Bianca, a gente vai fazer um programa de meninas, tudo bem, pode ir. Dava 10 minutos e ligava pra Bianca, oi Bianca, tudo bem? E aí, você vai ver a Fran hoje? Você vai sair com ela? Então, tipo assim, nunca dei motivo, entendeu? Pra não ter pra ter essa desconfiança, essa insegurança. Sim. Muito pelo contrário, né? Sou uma pessoa que eu tenho uma boa índole, minha família não foi a educação que eu Você tem uma base, né? Exatamente. Então, assim, foi sinais que eu vi assim, não é isso que eu quero. E é interessante você falar isso, né? Porque assim, hoje, eu não digo que é só agora, né? Mas as mulheres hoje têm sido estimuladas cada vez mais a ter uma certa independência, né? Então a gente pensa em estudar, a gente pensa em crescer, em ter a nossa rotina, não que o homem vai ficar à parte, o nosso relacionamento vai ficar à parte, né? O nosso parceiro. A gente tem sonhos, planos futuros que é o que você falou, né? É legal quando a gente consegue conciliar, a gente consegue pôr junto. E aí, de repente, já no namoro você já conseguiu identificar isso, né? Então, que sinais, assim, que tipo, você percebeu, assim, que você falou assim, nossa, será que vale a pena tá relacionando com essa pessoa? Eu sou uma pessoa, né? Que onde eu chego, eu chego. Chego dando boi, abraçando, cumprimentando. E aí é meu jeito, né? E aí ele falava assim, Franciele, menos. Franciele, para. E essa Franciele que vocês conhecem não era a mesma na época que se relacionou. Era a Franciele apagada, Franciele que chegava e só ficava na dela. Então, assim, eu vi que tinha essa questão de eu me apagar para o outro aparecer. Ou ele te moldar, né? Isso, a do jeito figura que ele queria que você fosse. Exatamente. Então, assim, aí ele também teve a questão da desconfiança, né? E pra mim, a gota d'água mesmo foi a questão dos estudos. Você não vai poder fazer faculdade. Eu tinha muitos sonhos e ainda tenho muitos sonhos para viver. Então, assim, pra mim foi a gota d'água isso. Eu não poder viver os meus sonhos também, em conjunto com uma pessoa, e viver apenas os sonhos dele. Então, assim, ser dona de casa, ter filhos, eu quero um dia ter isso, mas eu também quero ter os meus estudos, minha independência, eu quero viver também. Então, pra mim isso foi a gota d'água. E a partir do momento que a minha mãe conversou comigo, então assim, eu falei assim, pronto, era o que eu precisava ouvir pra poder dar esse passo de interromper esse relacionamento aqui. Você teve algum julgamento por querer terminar um relacionamento assim, prestes a começar, entre aspas, né? Ou não? Todo mundo foi, opa, beleza, apoio super, finalmente, Franciele. Todo mundo super apoiou. Teve uma diaconisa da igreja que no dia do noivado, ela pegou a minha mão, olhou assim, a e falou, você não vai casar com ele. E eu falei, credo, eu acabei, faz 2 minutos. Aí ela, você não vai casar com ele porque ele não é pra você. E eu não entendia, assim, um dia você vai me agradecer e você vai lembrar disso. Então eu sempre lembro disso, que ela conversou comigo, a gente era muito amiga. E ela falou, você não vai casar com ele porque você vai enxergar o motivo. Eu não vou te falar agora, mas você vai enxergar. E eu demorei, mas eu enxerguei. E a família dele, como era? Era bem complicada. Só ele era cristão na igreja dele, na casa dele, né? Então, assim, eu lembro que quando eu terminei, a família dele, sim, veio brigar comigo como se eu tivesse feito a pior coisa do mundo. E aí depois eu até conversei com ele, falando assim, pessoas estão vindo me procurar, não sei o que está acontecendo, mas resolve aí com o pessoal.
não sei o que você passou também pra eles, né? Então, da família dele, todo mundo não aceitou. Uhum. Aí foi mais a questão da minha família mesmo que ficou mais tranquilizada. A gente vê a importância, né, de ter uma base que enxerga outras coisas, que consegue ter esse olhar, né, para o que a gente vive, que às vezes nós não conseguimos enxergar, né? Então, você ter pessoas que olham para você e falam, poxa, alguém precisa, que nunca deixaram você na mão, mesmo você algumas vezes, tipo assim, não conseguindo enxergar, nunca soltaram a tua mão. Sim. Né? Tipo, sempre estiveram ali falando, te apoiando, exato. Eu tive uma colega que também teve um relato muito parecido, né? Hoje a gente mora em cidades diferentes, então a gente está um pouquinho mais distante. Mas uma coisa que ela me contou sobre o relacionamento que ela tinha era justamente do quanto que o parceiro dela afastou ela das pessoas. Então, você estava falando do contexto familiar, estava aqui pensando, ainda bem que você não chegou a romper com isso. Sim. Porque conforme vai desenrolando um relacionamento que não é muito legal, a gente pôs o título de tóxico no sentido de ser nocivo, a gente acaba, a gente não, né? A pessoa que está envolvida nesse contexto, ela acaba se isolando totalmente. Então começa primeiro talvez com as atividades que você faz. Então eu gosto de fazer uma atividade física. Aí vou chegar lá na academia, não, espera aí, você vai lá na academia, aí vai ter aquela pessoa bombada, você vai ficar olhando para aquela pessoa. Ou então eu vou no shopping, mas você vai encontrar quem? Que é a situação que você passou, né? Depois foi uma situação de reunião familiar. E aí, pra mim, foi a parte assim, mais difícil de acompanhar ela, porque até mesmo no aniversário de uma criança, uma prima, bebê de 2, 3 anos, ela chegou a não ir porque o esposo na época, ela já é casada, né? O esposo na época não estava a fim de ver a família. Então, pra gente, não sei, soa como sendo algo estranho, porque tá, mas é o bem-estar dele. Mas e o seu, E o né? seu, como é que como fica? que você fica? Exatamente. E isso que me impactou muito, porque chegou ao ponto, assim, elas eram várias primas, né? E cresceram juntas, irmãs, primas e irmãs. E essas primas andavam sempre juntas e chegou a um ponto de perder até mesmo esse elo. Então, ela chegar a perder a base de apoio e o parceiro até tinha ciúmes, até do tio, quando chegava abraçava. Ele tinha Você ciúmes do passou meu por irmão. Do Dudu, gente. O Dudu que abraça todo mundo, fala amor. O Dudu é lindinho, então assim, Dudu É o bebezinho da família. Eu lembro que teve uma época que o Eduardo, ele passou por uma cirurgia delicada. Só eu podia dar banho nele. Absurdo, porque você tem que dar banho no Eduardo. Se o Eduardo acabou de operar, alguém tem que dar banho, não deixa as enfermeiras, não deixa minha mãe, ele falou que só deixa eu. Então, eu vou lá dar banho nele. É o meu irmão, não. Então, assim, pra ele era comum essas coisas, entendeu? Então, ciúmes do meu próprio irmão, chegou também em situações de, por exemplo, depois do culto domingo, vocês sabem, né? Vamos sair pra comer alguma coisa, tomar um sorvete. Não, quero ir pra casa. Vou ir pra casa, vou embora, vou te deixar em casa. E era assim, então eu não podia ter essa interação com os outros, né? Com as outras pessoas da comunidade da qual eu convivi. Então foi muito difícil pra mim. Então, só que pra mim eu pensava assim, é porque eu tô num relacionamento, então por isso que eu não posso sair. Então aí eu não ia, não discordava, não falava nada. Então aí hoje eu já tenho essa sensibilidade. Eu falei assim, não é. Você chegou a pensar que ele estava assim, fazendo isso por cuidado? Cheguei, era atenção, ele tá Era cuidando de mim. atenção, ele tá assim. Que ali, protetor, uma coisa que eu pedi pra Deus, eu pedi alguém protetor e olha só, ele tá me protegendo, só que não. Como que caiu essa ficha, assim, de conseguir identificar até que ponto era uma proteção? Foi depois? E até que ponto você se sentiu meio Foi presa? depois. E como que caiu essa ficha, assim,
de conseguir identificar até que ponto era uma Foi proteção. depois. Foi depois? E até que ponto você se sentiu meio... Foi depois. Foi depois que a gente terminou o relacionamento que eu consegui identificar. Que você eu não- olhou e falou, que meio que abriu o seu olho e você falou assim, não, Nossa, não é possível. Eu pensei, nossa, como assim? Eu lembro que tinha as minhas amigas da igreja, aí elas, assim, não queriam me ver triste, né? Então depois do culto a gente saía durante a semana, quarta-feira, terça. E eu ficava assim, gente, mas vocês namoram e aí elas... E é assim? Vocês podem sair namorando? Eu não tô entendendo. Então, foram sinais que eu fui. E minhas amigas também, né? Foram me ajudando. Eu tive contato também com pessoas que me deram todo o apoio psicológico que foram falando, não é assim que o relacionamento funciona. O relacionamento não é só o outro, não é só você. É uma coisa que tem que ser uma concordância. Uma frase de Facebook, tem dias que a gente não tá 100%. Tem dias que o outro tá 100%. Então, assim, tem que estar igualados todos, não um mais que o outro, outro menos. Então, assim, os dois têm que estar juntos. Eu não tô bem hoje, então eu vou te ajudar para você melhorar. Melhorar, exato. Então, ter essa companhia. É um ser a base do outro quando o outro, né, tá desmoronando. Então, assim, relacionamento nada mais é que cumplicidade, né? É uma parceria, Uma né? parceria. Não tem como a gente, é o que você falou, não tem como ser maior do que o outro, ter mais benefício do que o outro. Então tem momentos que é lógico que a gente tem alinhamento, né? Abrir mão de pequenas coisas, mas nunca perder a essência de cada um, senão o relacionamento vai embora. Eu penso assim, né? Porque só dá pra ter um relacionamento porque você vê alguma coisa naquela pessoa, alguma coisa que te traz uma sensação boa, uma parceria, ou você vê algo que pode somar na sua personalidade, no seu dia a dia, né? Então, eu acho que um relacionamento bacana, ele é pautado nessa questão. E é muito de troca, né? Sim. A relacionar-se é trocar. Eu troco um pouco de afeto, eu troco um pouco de alegria, mas também troco um pouco de tristeza, eu troco um pouquinho de levar a carga do outro, vem cá, ombro amigo. Tem tudo isso, né? Num relacionamento que a gente diria saudável. Penso assim, não sei se vocês estão de acordo. Então, eu acho que esse é o foco, né, do que os relacionamentos eles precisam ser. Você falou que ele era cristão, o único cristão da casa. Você conseguir enxergar traços assim, que você olhar e falar assim, poxa, é uma pessoa realmente que ama Jesus nele. Um pouco. Assim, eu vou dizer que era 100% Jesus. Tinham traços, sim, só que aí eu ia auxiliando, porque como eu nasci em berço cristão, então pra mim não tinha problema. Então assim, não é assim que funciona. Então na Adventista, ele era recém-convertido. Sim. Então aí eu explicava algumas coisas pra ele aceitava tranquilamente. Mas você conheceu ele na igreja? Foi na igreja mesmo que eu conheci ele. E aí comecei, né, algumas coisas que ele não entendia, então a gente foi explicando. A gente falava, isso talvez não tá dando certo, é porque é impedimento. Como assim impedimento? Então não tem nada a ver, não tá dando certo por causa disso, disso, disso. Não é tão lógico assim. Tem aquele lado espiritual quando as coisas não estão dando certo, né? Então aí assim, ia explicando mais essa parte pra ele que ele não entendia muito, mas de resto... Não, porque assim, às vezes a pessoa, ela tem esses traços um pouco, né, tipo, tóxicos e usa a religiosidade para apaziguar os tipos de atitude que eles têm. Então, tipo, muitas vezes isso a gente vê muito em relacionamento cristão, a gente não pode deixar de usar isso porque a pessoa, porque ela conhece, porque ela cresceu às vezes, ou porque ela teve alguma experiência, ela usa isso como desculpa para ter atitudes que afetam o parceiro. Sim. Né? E basicamente isso tá, assim, a gente está vulnerável a ver pessoas sofrendo com isso. Ninguém é perfeito, né? Sim. Mas então... quando a gente põe o contexto aí de Jesus, né? Falar de contexto cristão, colocar Jesus na parada, é a gente pensar como que a gente pode ser melhor.
Como que a gente pode ser, não melhor de superior ao outro, mas como a gente pode melhorar as nossas deficiências. A gente Né, tá as aberto nossas a ouvir, dificuldades. né? Sobre, por exemplo, assim, uma pessoa falando, poxa, você Que pode é o melhorar amor, né? nisso. Exato, né? Começar do princípio, o que é o amor? Sim. Entendeu? Então a gente, eu vejo assim, Jesus como sendo um modelo de um amor verdadeiro, né? Exato. Alguém que deu a própria vida em amor aos outros, até mesmo pessoas que nem valorizaram o que ele fez. Então, nesse contexto que é o que eu penso assim, né? Daí parte todo o princípio de amar ao outro. E quando a gente se relaciona com alguém amorosamente, Sim. a gente está pensando nisso, nessa troca de amor, Uhum. né? E quando esse amor, eu acho que a gente precisa entender qual é a dose desse amor, né? No relacionamento que você teve, talvez era um excesso de cuidado, uma sensação de tipo assim, eu tenho que proteger, eu tenho que cuidar como se fosse um bibelô, assim. Mas ao mesmo tempo, mas por que eu faço isso, né? Por que eu tenho esse tipo de atuação um pouco mais incisiva, uma insegurança, ciúmes, ou Sempre então um eu não problema tenho interno meu que eu externalizo de autoconfiança. novo. Eu não tinha nem autoestima. Então, assim, por conta disso, que daí eu ia lá e tratava o relacionamento como bibelô, como você falou, e eu acabava esquecendo de mim. De você, tipo, de cuidar de você, Isso. né? E quando você colocou um ponto final, você expressou isso, como você falou assim, olha, essas atitudes foram o que me fizeram querer terminar ou simplesmente só colocou? Não falei até porque como eu passei pra vocês, eu falei que eu estava sozinha em casa, então eu chamei ele lá. Então eu fiquei com medo, qual que seria a reação? A reação Porque teve outras consequências depois do término, né? Que ele acabou tomando. Que chegou um ponto assim que a gente estava na igreja, ele entrou dentro da minha casa, porque ele sabia onde ficava a chave, e tirou foto de tudo da minha casa, de carros e móveis e tudo. Então, assim, foi uma coisa muito absurda. Então, eu não falei pra ele o motivo, eu só falei, eu não tô feliz e eu não quero continuar. Você não tinha confiança Você não tinha de confiança, falar pra ele, tão complicado. Porque eu estava sozinha, então não tinha ninguém, né, próximo. Então aí eu conversei com ele, ele aceitou de boa, não falou nada e foi embora pra casa dele. Tanto é que aí, quando a minha mãe voltou de viagem, eu contei pra ela só na outra semana ainda. Que ela achou estranho, assim, ué, por que fulano não veio aqui? É sexta-feira. Aí eu peguei e falei assim, mãe, depois. Aí no sábado, na igreja, né, ela percebeu que daí a gente não sentou junto. Aí quando a gente voltou da igreja, eu contei pra ela. Só que, depois que a gente terminou, lá na igreja ele chegou com um urso desse tamanho, assim, ó, pra ver se me reconquistava, né? Eu fez aquela declaração. E eu chorei, todo mundo achou, ai, como é manteiga derretida, olha. E eu assim, não, eu tava chorando porque não era pra. Não queria mais aquilo. Por que tá fazendo, me expondo dessa forma? Desse jeito, expondo a situação. Exatamente, então assim. Sabia que não era um cuidado, né? Poderia ser até mesmo um controle, né? Exatamente. Sim, então, não vai tá passar. mostrando como que eu sou amoroso. Por que você não volta pra mim, né? Exatamente. Então, pensei assim, não tinha necessidade disso, não tinha necessidade de expor pra todo mundo. Na época eu acho que ninguém sabia que a gente tinha terminado. Então, assim, foi como se fosse uma declaração. Então, ó, eu cuido de você, tá aqui, olha o presente que eu faço na frente de todo mundo, pra todo mundo ver o quanto que eu te amo. Mas eu já tava decidida. E você conseguiu enxergar uma liberdade? Tipo assim, depois que terminou, você viu como tudo era diferente, assim? Eu percebi. Você percebeu? Eu percebi que minhas amigas que namoravam podiam sair, podiam ter relacionamentos com outras pessoas de amizade, companheirismo. Podiam ter amigos homens. E eu pensava, não, menina não pode ter amizade com homem, né? Então, eu percebi que pode sim, é saudável você ter um ciclo de amizade, né? Então, eu percebi essa liberdade logo em seguida. E você ficou com algum trauma, alguma coisa assim? Fiquei.
Depois que eu terminei com ele, eu fiquei, acho que uns 7 anos sem namorar com ninguém, sem ter nenhum namoro. E foi um momento assim que eu decidi cuidar de mim mesma. E eu lembro que a gente terminou, acho que foi em maio. Em outubro eu fui num evento de uma outra igreja, uma amiga minha do trabalho me convidou, que ela falou assim, Fran, você não tá muito bem, vamos lá no chá de mulheres da igreja que você vai adorar. Aí eu falei, vamos. Eu pensei, vou levar minha mãe. E aí era uma pastora bem famosa que estava lá no dia. E aí ela falou assim, as mulheres querem casar, mas não fala pra Deus como que é o homem delas. E aí aquilo ficou gravado na minha cabeça. Eu pensei assim, eu tenho que falar pra Deus. Só que eu quero que seja exatamente desse jeito. E aí, porque ela falou assim, eu descrevi o homem que eu queria, como que eu queria, e eu fiz isso, eu fiz uma carta para Deus naquele dia, 12 de outubro de 2016. Nossa, marcou. Eu marquei. Eu marquei. Decora a data. Não deu volta. Eu escrevi para Deus, eu falei assim, Deus, eu quero um homem protetor, eu quero um homem cuidadoso, um homem que seja trabalhador, honrado. Então eu escrevi exatamente como eu queria. Depois eu coloquei as especificações físicas. Eu quero um homem alto, eu quero um homem que dê um sorriso onde quer que ele chegue. E eu tenho essa carta até hoje. e hoje Deus me deu alguém alto. Muito alto, diga-se de passagem. Conheceu ele. Alto, que onde ele chega ele sorri, então assim, ele não me apaga, pelo contrário. Ele soma. Ele soma, me incentiva. É seu fã? Número 1. Na minha formatura ele tava lá, mais que os fotógrafos ainda. Então, Deus realmente ouviu minha oração nesses 7 anos que eu fiquei solteira. E aí eu lembro que eu tinha até esquecido dessa carta, eu realmente tinha esquecido. Só que teve um dia que ele, no nosso início do relacionamento, ele falou assim, Franciele, você me pediu pra Deus exatamente assim, então eu não reclamo. E eu, meu Deus. Veio a memória. E veio a memória que eu realmente fiz uma carta descrevendo alguém como ele. E Deus me deu de presente, então por isso que eu valorizo todo instante o meu relacionamento hoje que eu tenho, porque é totalmente diferente, totalmente ao contrário daquilo que eu vivi, e eu percebo, todos os dias eu consigo ver o cuidado de Deus na minha vida, Sim. nesse relacionamento. É importante a gente estar de olho aberto. Primeiro, você esteve disposta a ouvir as pessoas que estavam com você, caminhando desde o processo. Sim. Você teve coragem de seguir o não. Então, tipo assim, não vou mais viver isso, porque a gente não pode culpar as mulheres que escolhem continuar, porque existe uma coisa que é além disso, né? É que nem a Kizzy falou, muitas perdem a base, muitas perdem, tipo assim, as pessoas, o apoio, então elas seguem por conforto Ou não conseguem enxergar. É muito difícil você se ver Né? numa situação Quando tá assim envolvida, e você é falar, muito nossa, difícil. até que ponto, porque às vezes são anos pra entender Entender. que esse relacionamento não é um relacionamento Enquanto eu saudável. estava envolvida, eu não percebia. Eu fui percebendo depois. Então, assim, chegava um ponto que eu não podia ir na casa da mãe do meu filhado, do neném dela. Então, tinha acabado de nascer, então, assim, queria estar presente, não podia, porque ela é casada e o marido dela vai estar lá. Mas ela é casada. Tem um ponto, né, que ela é casada. Mas era como se fosse uma prisão. É. Você sentia como se você estivesse assim, ficando meio escravo. Assim. Eu não podia fazer nada, não podia ir pro shopping sozinha, eu não podia, sei lá, fazer o meu horário de almoço no shopping. Então, era, você está trabalhando, então fica dentro do seu trabalho, durante o seu horário de almoço não tem por que você sair. Então, foi isso que foi desgastando o relacionamento e eu fui percebendo, não estou mais vivendo. Então, algumas colegas minhas davam esses toques, tipo, é normal isso, e eu, super normal, gente. Então, segue. Super normal. Pode seguir. E sabe o que eu acho interessante, assim, né? A gente pensando no contexto bíblico, né? Um relacionamento não saudável, ele vai
comparar a gente como sendo um processo meio de escravidão, né? E pensando no contexto, mas pensando espiritualmente, né? A gente vive esse contexto de prisão, de escravidão, de falta de liberdade. Eu converso com muitas pessoas que acham que às vezes, mas por que você segue Jesus? É tão quadrado, é tão limitado, mas eu vejo o contrário, que Jesus é um exemplo de como eu posso amar uma pessoa de forma saudável, que não cause nenhum mal e que não tenha nenhum tipo de situação que vá ferir a outra pessoa. Sim. Porque esse tipo de relacionamento ele vai ferir a gente, né? E aí eu tava lendo um texto que eu acho muito interessante, acho que casa bem aqui, tava conversando com a Bia, é um texto de Gálatas 5, que ele fala pra gente sobre andar com Cristo é liberdade, né? E aí uma liberdade de uma escravidão, mas de desejos carnais, que são coisas que são aquela obra que a nossa própria índole, eu brinco que a nossa máquina, né? Nossa máquina programada vem com algumas carnalidades que a Bíblia fala. Pontos de manutenção, né? Que lá em Gálatas ele descreve muito sobre isso, ciúmes, o egoísmo, quando você faz coisas que você acaba prejudicando a outra pessoa, né? Então, tudo isso é colocado como sendo uma coisa que nós estamos deixando o nosso próprio eu comandar a nossa vida. E quando a gente faz o processo inverso de caminhar com Cristo no dia a dia, que é Jesus, né? Ele nos fala que ele nos dá um espírito de liberdade. O que é esse espírito de liberdade? É um texto meio difícil, mas acho que é assim, através do Espírito Santo, ele começa a nos dar uma nova chance de viver diferente. E o Espírito Santo traz pra gente o amor verdadeiro, benigno, aquele que eu consigo ver o bem do outro, aquilo que eu quero fazer pelo outro, e muda um pouco a ótica, né, daquilo. E é interessante que no relacionamento que ela teve era uma pessoa de um contexto cristão. Exato, teoricamente alguém que seguia Jesus, mas talvez não se deparou com essa ótica bíblica, né, que a gente fala. Então é interessante a gente pensar como que eu devo lidar com esse processo. Que pegam naquela parte que fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, isola, exatamente aquela ser palavra. submissa e pronto, acabou. Pronto, tipo, você resume a isso a sua vida. Exatamente. Não é assim. Não é nesse contexto, não é isso. E quantos homens não usam isso pra continuar um relacionamento daquela maneira, daquela forma, tipo assim, eu tô sendo bíblico, você não. Entendeu? De você querer ir contra isso, você já... E usa o peso do falar de Deus sobre a outra pessoa, que daí sim a pessoa fica, pô, verdade, né? Né? Então, mas a gente vê, principalmente nessa leitura que a Kizzy comentou, que amor é liberdade. E ele fala assim, no versículo 13, 5, que vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, que seriam esses desejos próprios. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume em um só mandamento, que é ame ao próximo como a si mesmo. E aqui entra um alerta muito interessante que a Fran traz na vivência dela, que é o autocuidado. Eu tenho, sim, que me preocupar comigo, né? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que me amar, eu também tenho que amar o outro assim como eu me amo. Num relacionamento, a gente não pode, como se diz, colocar todo o foco na outra pessoa e simplesmente se esquecer de mim. Isso é importante, eu acho que cabe aqui dentro. Mas também eu tenho que ter a mesma regra, da mesma maneira que eu amo a mim, eu tenho que amar aquela outra pessoa, né?
E esse é um princípio básico, assim, de convivência. Nem tô entrando no princípio de relacionamento amoroso. Quando a gente vai pra parte o básico, de questão né? de relacionamento amoroso, E chegou um ponto que eu já não sabia mais o que eu gostava. E eu fiquei, as pessoas me perguntam, você gosta disso? É que eu gosto? Não sei. Não sei o que eu gosto. Eu não Porque tenho eu já tinha mais acabado personalidade de própria. esqueci, acabei esquecendo. Porque se a gente, né, não pratica, não faz, por exemplo, sei lá, ir num parque de diversão, não sei se eu gosto. Não sei, faz tanto tempo que eu não vou. Não sei se eu gosto desse brinquedo, não sei se eu gosto de ir pra tal lugar, não sei mais. Então, demorou um tempo pra eu aprender que eu não precisava mais De uma pedir opinião, permissão. né, de uma permissão, de uma opinião de outra pessoa para decidir aquilo que você faz, aquilo que você gosta. Né? Exatamente. E hoje você gosta de quem a Franciele é? Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei. Quando eu olho assim, a Franciele de 10 anos atrás e a Franciele de hoje são pessoas totalmente evoluídas. E se eu voltasse e falasse assim, a gente conseguiu, a gente chegou, eu sei que Nós conseguimos, nos formamos. Então é muito gratificante. trabalhando, tem sua Estou no trabalho, já trabalho na área. Fui promovida já várias vezes já no meu trabalho, então na minha área. Então, assim, eu estou vivendo aquilo que eu sonhei um dia. Então, eu sou muito grata a Deus, porque eu vejo o cuidado de Deus em todos esses processos. A gente vê que o amor de Deus, ele traz essa liberdade, né? Que é a gente se autoconhecer e também conhecer a Ele, né? É importante a gente ressaltar que tanto na vida da Franciele como na vida de outras pessoas, o papel de Deus foi fundamental. E eu acho importante a gente falar que esse bate-papo é para trazer a vivência de alguém que a gente conhece e que você pode compartilhar para outra pessoa, um amigo seu que às vezes está vivendo dessa maneira, que você já tentou falar várias vezes e eu falar assim, poxa, é lógico que muitas pessoas conseguem reverter a situação, a pessoa melhora e o relacionamento continua, mas às vezes não. Então, assim, Deus ele tem um papel fundamental para te guiar do jeito certo, da maneira certa, e colocou pessoas certas na vida, né, da Franciele para dizer assim, olha, existe você tem certeza? Você, né? Você pra mostrar, né, aberta que estava aprendendo ela. família, exatamente. E o apoio familiar, o apoio emocional, tem pessoas que ficam mesmo com um sofrimento emocional muito grande e também o apoio de uma instituição religiosa, acho que ajuda bastante, porque Exato. te direciona. Poxa, como que eu vou viver de uma forma melhor? Como que eu vou saber amar uma pessoa de uma forma que eu vou me machucar o mínimo possível, vamos dizer assim, né? Não, amor não é machucar, é sim dar ao outro, é uma mutualidade, é uma troca, né? Então, que isso sirva para você. Se você estiver também assistindo, tiver alguma dificuldade, quiser entrar em contato com a gente, pode entrar. Exato. A gente está aqui para poder ajudar você. Às vezes não consegue enxergar, não consegue ver essa situação, mas procure ajuda. Ou às vezes até conseguiu enxergar e não consegue sair, né? Isso. Então, assim, se você tem essa questão, além de procurar ajuda das pessoas que estão próximas de você, se você quiser uma palavra, quiser alguma coisa, algum conselho, pode procurar a gente nas nossas redes sociais, tá? Pode mandar uma mensagem que a gente vai responder com muito carinho, com muito amor. Se você também for da região Sorocaba e estiver escutando a gente, pode ir também nos visitar, né? Então, Isso. assim, esse bate-papo eu agradeço muito, muito, Fran, muito de coração, por você ter disponibilizado seu tempo e ter aberto o seu coração aqui pra gente, para as pessoas que estão ouvindo, conhecerem um pouco uma história que pode ser a realidade de alguém. A gente precisa externalizar, às vezes, algumas experiências para que outras possam reconhecer e ver que vivem da mesma maneira. Né? Então, muito obrigado, Fran. Obrigado mais uma vez, Kinsey. Né? A gente encerra esse episódio por aqui. Peço muito que vocês continuem acompanhando a gente. Deixem nos comentários o que vocês acharam, quais temas vocês querem ouvir.
E também se vocês têm alguma experiência que vocês gostariam também de contar, né? Fiquem à vontade, compartilhem com as pessoas que vocês acham que precisam ouvir essa mensagem. E é isso, aqui a gente termina mais um episódio do podcast do Radiação e muito obrigada pela participação de vocês.